Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso Mãos à Obra e mostrar as intervenções que nós explicamos no vídeo passado. Primeiro ponto, a porta, a abertura da sala para o terraço. A intervenção mais drástica de projeto que a gente fez foi a abertura dessa porta para o terraço, esse acesso grande, porque antes aqui tinha uma janela que pegava metade desse vão, um vidro fixo, não ia até o chão, e a única passagem para o terraço era por aquela porta de lá. Então a gente abriu esse vão inteiro para integrar a sala com terraço. Por que nós não abrimos tudo e fizemos um grande pano de vidro? Porque aqui, dessa porta até a outra, é um pilar estrutural do apartamento, do prédio todo. Então a gente não poderia demolir. Mantivemos a porta existente, que passou a ser secundária, deixamos o vão do pilar e criamos essa portona que abre para os dois lados, corre tanto para lá quanto para cá. Na prática, a gente vai ter um sofá aqui, pegando parte dessa porta, desse vidro que no dia a dia ele vai ser mais fixo e a passagem principal vai ser essa. Exatamente. Isso a gente conversou bem com o cliente para manter esse sofá com muitos lugares, mas ainda ter essa abertura grande que ele queria. Esse aqui vai ser praticamente um vidro fixo também. A passagem para o terraço vai ser aqui. A passagem principal é essa, ela dá para a circulação central da sala. De um lado nós temos estar, do outro nós temos jantar. E à nossa frente a gente tem a cozinha, então fica com uma circulação boa no apartamento, mas visualmente essa integração ela é muito maior, mesmo aquela porta de lá não sendo usada como passagem. Exatamente. A gente tem uma integração total dos ambientes. Um ponto muito curioso desse projeto e de bastante discussão por aqui foi a história da laje aparente. Esse apartamento ele tem a laje nervurada, que é uma laje de concreto. A construtora entregou essa laje pintada, ou seja, não era no material natural, ela foi pintada de uma cor que lembrava a cor concreto. Quando nós entramos aqui a primeira vez, nós achamos isso com uma carinha meio fake. Com o apartamento todo vazio, sem contextualização dele, a gente vamos mudar essa cor, vamos dar um toque especial para essa laje, deixá-la aparente ainda, que faz parte do nosso conceito de projeto. Deixá-la pintada, mas de uma cor que não tentava imitar a cor do concreto. Então a gente propôs um tom meio cinza, meio azulado, que ia quebrar, ia dar uma cara nova nesse contexto todo da sala e ia ficar bacana mesmo ela sendo pintada. E ainda descer, não deixar a cor do teto terminar no teto, né? Ela descer para as paredes também, no topo da parede, que vai dar um toque super especial nesse projeto. A construtora entregou esse apartamento com a cozinha toda branca. Esses mesmos armários que vocês estão vendo aqui, porém todos branquinhos. O cliente pediu pra gente para sair um pouco desse padrão branquinho, para dar um pouco mais de personalidade, e a gente achou bem interessante porque é uma área totalmente integrada com o estar do apartamento. O ponto número 1 que balizou todas as nossas decisões foi a pedra que já existia. As bancadas são feitas de uma pedra sabão, linda, mas num tom mais verde, um verde mais escuro. Primeiro ponto é que essa pedra inicialmente ela chegava só até aqui, ó, ela tinha 30 centímetros de altura. Então qualquer intervenção que a gente fizesse nesses armários, a gente teria uma diferença de material aqui também, da pedra para o branco que já existia aqui. Então nós optamos por trocar esse roda-banca, perdemos aquela faixa de pedra e colocamos uma nova pedra sabão chegando até a altura dos armários. Com isso, a ideia era valorizar esse verde, valorizar essa pedra na parte de cima. Então os armários eles receberam novas portas nesse acabamento mais esverdeado, um tom mais seco. Mantendo a estrutura interna deles, aproveitando. Isso, mantendo a estrutura interna e essa cor, ó, só essa parte de acabamento aqui, o topo, recebeu uma fita da mesma cor do acabamento das portas. Na parte de baixo, a gente queria já neutralizar um pouco esse verde e puxar para o cinza, que é a cor também do aço inox, do cooktop, do forno que está aqui protegido agora. Então, aproveitamos toda a ferragem que já existia, as gavetas, elas já tinham esses puxadores, nós simplesmente trocamos essa parte da frente, colocamos um novo material nesse acabamento, é um cinza que ele tem um ligeiro, não chega a ser um brilho, mas não é um cinza chapado, um material que tem uma ligeira... Um chumbo, né? Um grafite. Chumbo, ele tem um ligeiro brilhozinho, uma pequena texturinha nele, mas sem mexer na estrutura que já existia.
E fizemos um detalhe muito importante também para trazer comunicação com a sala, que foi criar alguns pontos da madeira natural. Essa divisória, que agora está parcialmente estampada pela geladeira, mas que vai receber a geladeira, vai dar acabamento para a geladeira, ela é no freijó natural. A mesma lâmina que nós utilizamos no painel da TV, que está bem aqui à frente. E também levamos um toquezinho dessa madeira freijó lá para o fundo da cozinha, no nicho do micro-ondas, para que essa bagunça, para que essa história da madeira, ela trouxesse um pouco de alegria, porque é um tom mais amarelado, como se fosse uma luz para essa cozinha, e uma integração com o restante da sala. Que isso era um ponto muito importante, né, Regis? Porque a pessoa que vai estar ali no sofá da sala vai ter essa visão toda quando estiver curtindo, vendo televisão ou então jantando. Então isso tinha que estar tudo muito integrado, fazer Exatamente. parte... Painel de TV Exatamente. e cozinha foram tratados como se fosse uma coisa só. Exatamente. Essa parede de tijolinho é um xodó no nosso ambiente. A gente queria muito ter esse tijolinho exposto, junto com a laje nervurada exposta, para entrar nesse conceito industrial que a gente queria dar para o apartamento. A gente discutiu muito qual tipo de tijolo usar, pesquisamos, né? Tijolo natural ou cimentício. A gente acabou decidindo por esse brick, que é uma plaquinha de tijolo de 1 centímetro de espessura, para não gastar muito do nosso espaço de circulação do apartamento, que é compacto. Esse tom que aproxima muito do tijolo natural, daquele terracota, e casou muito bem com o resto da nossa marcenaria, dos outros acabamentos que a gente colocou no projeto. Um ponto que a gente teve que decidir era onde começar e onde terminar essa parede de tijolinho, que é toda integrada na cozinha e no hall para os quartos. Então, nessa parte aqui, a gente terminou ela junto com a integração do painel da TV com a ligação dessa prateleira, que está demarcando bem a área da cozinha, que ao mesmo tempo que ela é integrada, tem essa divisão teórica da cozinha e da sala, e aqui a gente resolveu prolongar ela até o final. Houve um momento do projeto em que a dúvida era se a gente acabava essa parede de tijolinho alinhada com essa divisão do forro e onde também começaria a mesa, que daqui a pouco a gente chega lá. Mas no final das contas nós achamos mais interessante chegar com essa parede até o final, para que quem entrasse no apartamento, a porta de entrada está aqui à minha frente, quem entrasse já tivesse essa vista dessa parede toda unificada, alongando um pouquinho essa sala e chamando para essa história toda. O desenho da mesa, o dimensionamento da mesa, ele foi feito em conjunto com a definição do tijolinho. A partir do momento que esse revestimento chegou até lá, essa mesa ela também avançou um pouco em relação ao limite dessa parede. Primeiro, criando mais lugares e segundo, dividindo e separando esses dois ambientes, hall de entrada e sala de jantar. Essa mesa ela vai até lá, ela morde, para a gente poder ter uma largura suficiente, adequada de uma mesa de jantar. Essa mesa ela tem 1,20 m de largura e o sistema construtivo dela também foi pensado para que ela fosse o mais leve possível. Então o desenho dela a gente fez para possibilitarem 2 pessoas do lado de lá, 2 pessoas do lado de cá, integrando ainda, se precisar mais gente aqui. Na estrutura da mesa, a gente quis tirar parte de material também com essa pegada industrial. Pegamos o ascortem, uma chapa fina de ascortem para fazer o pé, com um desenho que a gente personalizou aqui para esse ambiente, para integrar com a parede. Ou seja, ela tem 3 pés, o 4º pé seria a parede. Aí aparecem aqueles perrengues de obra. O que aconteceu com essa mesa? Foi um desenho nosso, mandamos para o serralheiro todo detalhadinho. Quando chegou aqui, a mesa já tinha sido instalada e nós percebemos que ela estava com uma medida menor do que a projetada. O espaço para as 2 cadeiras estava pequeno. O que tinha acontecido? A mesa ela acabava aqui, ó, nessa estrutura. Essa parte estava parafusada na parede. Essa parte, que deveria ter 1,40 m para caber com conforto 2 lugares, ela tinha ficado ó, com 1,15 m, que já é mais apertadinho, principalmente por causa do modelo das cadeiras que nós escolhemos por aqui. São cadeirinhas um pouco mais larguinhas, um pouco mais confortáveis. Agora, com 1,40 m de pé e 1,50 m de tampo, vai ficar bacana. O tampo, que já está aqui na obra, mas ainda não foi instalado, é um tampo de madeira com acabamento surpresa ainda, mas que ele vai avançar também um pouquinho em relação a essa base, a esse suporte. Então, mesmo essa emenda, apesar de ter sido lixada, a soldada que está bacana, mesmo que tivesse visível, isso não iria aparecer, porque o tampo, ele passa um pouquinho. Então, o problema foi solucionado em obra
e ficou tudo certinho. Primeiro detalhe interessante desse marcenaria é o seguinte: o painel da TV ele cobre, ele reveste toda essa parede, mas ele não chega até a laje. A laje ela é nervurada, nós deixamos ela aparente e a gente tratou esse barrado da laje até o painel como se ele também fosse laje, esse barrado de parede. Ela recebeu o mesmo tom da laje. Então a marcenaria ela fez essa separação entre teto e parede, com essa prateleira que veio arrematando o painel e chegando até o limite da parede de tijolinho com a parede preta da cozinha. Então essa marcenaria, ela organizou o encontro de todos esses elementos: parede de tijolinho, parede preta da cozinha e laje nervurada. Esse rack, ele também foi pensado para atender os equipamentos do Bruno. A gente deixou um espaço aqui para o subwoofer, para ele ficar no chão, para não ter interferência do som com a marcenaria. Esse espaço aqui vai ter uma porta de correr que vai ali para frente daquela parte, que é um baú. A gente falou nos vídeos anteriores que a gente tem um sofá em L aqui. E esse L, ele chega até essa marcenaria. Então essa porta aqui da frente, ela vai correr atrás da lateral do sofá, e para a gente não ter essa parte perdida, porque a gente não teria acesso por aqui, a gente criou esse baúzinho, onde é possível guardar muita coisa aqui dentro e com um acesso fácil. O fato dessa quina do móvel ter esse desenho inclinado aqui, tanto no topo quanto na lateral do pé, também facilita essa pega, ó. Fica fácil, apesar de ser uma porta pesada e grande, fica fácil abrir e fechar. E trouxe uma leveza para o desenho geral do painel, né? Com o rack suspenso e essa borda e a borda chanfrada. Então tem um outro detalhe super charmoso aqui, que é o encontro do painel na vertical com o rack na horizontal. A gente soltou o rack do painel, criando um detalhe de luz aqui. A gente vai passar uma fita de LED que vai desde lá da parede e desce até aqui, contornando o rack e soltando. O rack, fazendo essa marcação, esse L bem marcado e soltando o peso desse móvel. Vai dar leveza, vai dar uma luzinha ambiente e vai trazer mais um charminho para esse detalhe de marcenaria. E ainda nos acabamentos, a gente decidiu colocar todas as paredes que não receberam um tratamento especial no apartamento com uma textura de cimento queimado. Então não tem paredes brancas aqui no apartamento. Toda parede que seria neutra é esse cimento queimado leve aqui. Os pontos brancos eles ficaram só os forros de gesso, na cozinha e no hallzinho de entrada, para dar um pouquinho mais de luz. Se gostou de tudo que tá rolando, dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.